amigos, tudo bem? Paz seja convosco. Hoje eu estou aqui novamente e gostaria muito de compartilhar com você esse texto de Apocalipse 5. Apocalipse é um livro muito lindo e, na minha concepção, esse capítulo 5 é um dos mais bonitos do livro em si. Mais adiante nós vamos ver outros capítulos bonitos também, mas esse chama a atenção porque ele declara toda a glória que há em Cristo Jesus. E eu quero agradecer a você que tem se inscrito no canal, quero agradecer a você que tem curtido esses breves estudos, e se você gostar desse também, dê um joinha aí, tá bom? Que Deus abençoe você e vamos juntos. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 5, onde João vê um cordeiro. E quem é esse cordeiro? Esse cordeiro é o leão da tribo de Judá. E quem é esse leão? Esse leão é Jesus Cristo. E nós vamos tratar disso. Apocalipse 5. O cordeiro que pega o livro que vai trazer as revelações do versículo 6 em diante e que tem o poder para abrir esse livro. E diz assim: E disse um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus selos. Apocalipse 5:5. O leão da tribo de Judá, que tem poder de abrir o livro e desatar os selos. Os 7 selos que tem nesse livro, Jesus é o único digno de abrir. De abrir o livro e desatar os selos. Por que eu falo isso? Porque em Apocalipse 5 temos toda a autoridade de Cristo que é dada por seu Pai para abrir o livro dos últimos dias, onde cada fato vai nos levar para o que o próprio Cristo profetizou em Mateus, Lucas e Marcos. Lá em Mateus 24:21, Jesus fala assim: Porquanto haverá época de grande tribulação, como jamais aconteceu, desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. Mais adiante nós vamos falar sobre isso em um outro vídeo, mas quando Jesus está falando ali o sermão escatológico dele, tanto em Mateus, Marcos ou Lucas, ele está profetizando para aquela geração ali que logo na sequência, 70 anos depois, boa parte, algumas coisas do que Jesus profetizou para aquela geração se concretizou, mas Jesus também está profetizando para a geração futura. Por isso que depois, quando ele vai orar pelos discípulos, na oração dele de João 17, ele fala: Pai, eu não peço que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Por quê? Porque Jesus sabia o que viria à frente. E aqui em Mateus 24:21 ele deixa claro: porquanto naquela época haverá grande tribulação, como jamais aconteceu, desde o início do mundo até agora, e nem nunca mais haverá. Ele está anunciando um tempo do fim. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Esses 7 selos, Jesus ele é o único digno de abrir. Mas por que ele é o único digno de abrir? Isso vem desde o Velho Testamento. Tudo que foi feito e profetizado remetem a Cristo, a toda a sua glória para todo sempre. E Apocalipse capítulo 5, ele deixa claro que Jesus tem esse poder, Jesus tem essa autoridade. E hoje você não está vendo o meu rosto aí, porque eu estou mais interessado em mostrar isso aqui. O meu rosto não é importante. O importante é o que a palavra de Deus diz. Qualquer coisa que a gente vá falar, a gente tem que ter sustentação bíblica para dizer. Então eu quero compartilhar com você um pouquinho do que eu estudei, um pouquinho do que eu observo das Escrituras. O leão da tribo de Judá vem ecoando da bênção de Jacó, que Jacó impetrou lá sobre os seus filhos, e mais propriamente sobre Judá, colocando sobre ele a liderança dos seus irmãos e sobre as demais tribos de Israel. Isso você vai encontrar em Gênesis. Mas por que talvez
Por que talvez Jacó colocou essa bênção sobre Judá? Sabe o que eu penso, irmão? Porque Judá foi aquele que tentou livrar, tentou não, né? Livrou José de ser morto pelos seus irmãos. E tudo que a gente faz não cai no esquecimento de Deus. Então, eu acho que o próprio Deus inspirou de fato Jacó para que abençoasse Judá, porque ele não permitiu que a descendência do povo dele, né, do povo de Deus, fosse desfeita ali por uma inveja dos irmãos de José. Vamos ler Gênesis 49. Olha a profecia que Jacó faz. Judá, seus irmãos o louvarão, estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Isso quer dizer o quê? As demais tribos vão se curvar. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Você vem subindo. Ele está profetizando lá na frente. Depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta, deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Depois você vai ver no final de Apocalipse as nações obedecendo a Cristo. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Aonde que Jesus lavou os nossos pecados? Aonde Jesus firmou uma nova aliança conosco? Seus olhos serão mais escuros do que o vinho, seus dentes mais brancos do que o leite. Aí você fala, mas pastor, então Jesus é esse leão? Sim, ele é esse leão. Até a entrada de Jesus, em Mateus 21, quando ele entra em Jerusalém para ser proclamado rei por aqueles judeus, se cumpre parte dessa profecia. E também se cumpre uma profecia que está lá em Zacarias, no capítulo 9, se não me falha a memória, no versículo 9, que fala que ele vai vir montado numa jumenta, num jumentinho. E lá no versículo 10, diz claramente que ele, Jesus, vai destruir o arco de guerra e vai anunciar paz aos gentios. Então, tudo que Apocalipse 5 fala é sobre a glória de Cristo. E isso é maravilhoso para nós, porque a nossa salvação está nele. Glória seja dada a ele, que foi digno de abrir esse livro e salvar judeus e gentios, meu irmão. Aí em Isaías 11, nós vamos ver Cristo é o renovo que brotaria da raiz de Jessé. Quando a gente falou disso no vídeo anterior, o Espírito do Senhor está sobre ele. As palavras dele é como se fosse um cajado. Vai ferir a terra com o sopro da sua boca, matará os ímpios. A Bíblia fala que Jesus vai matar Satanás, vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade do seu cinturão. E depois aqui no final de Isaías 11 já é uma profecia mais adiante, que ainda não se cumpriu e que vai se cumprir mais adiante. Ele é a raiz de Jessé, meu irmão. Ele é a nossa esperança. Por isso que Paulo depois vai falar, Cristo em nós, a esperança da glória. Se você tiver Cristo, você vai ter a esperança da glória. A glória de ser manifesta através dele na sua vida, por toda a eternidade. Mas o que é bonito de tudo isso? Jesus, ele é Pai da misericórdia, porque ele traz dentro dele mesmo a própria misericórdia. O que vem trazendo Jessé é a graça de Deus que seria manifesta fisicamente em Cristo. Quando nós lemos lá que ele é a raiz de Jessé, ele está trazendo a graça ali. Jessé em hebraico significa presente de Deus, pois Cristo seria o presente de Deus para judeus e gentios. Olha que coisa linda! Mateus 1, 5 e 6.
E Salmão gerou a Raabe. Raabe a Boaz. Boaz gerou a Ruth. Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou de Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, Betseba. Olha como Deus mostra a graça lá no Velho Testamento, meu irmão. Na própria genealogia. Quem que é Raabe? Raabe era uma mulher que vivia em cima dos muros de Jericó. Alguns teólogos, alguns estudiosos bíblicos dizem que ela era uma mulher prostituta. E olha ela aqui na genealogia de Jesus. Aí depois Ruth é uma moabita, uma pessoa que não é da linhagem de Israel. Olha ela aqui, na genealogia de Jesus. Ela gera Jessé. Jessé gera o rei Davi. E olha aqui, Davi vai ser aquele que vai dar o trono a Cristo. Ele gera Salomão, da mulher de Urias, ele gera Salomão, que é o filho de um adultério dele. Olha que coisa linda, meu irmão. Olha que coisa linda. Uma discriminada, que no caso é Raabe. Uma estrangeira, que no caso é Ruth. E uma mulher que cometeu adultério junto a Davi. Meu irmão, isso é coisa linda demais. É Deus provando a misericórdia dele durante todo o tempo. Então, quando você achar que na sua vida não tem jeito, tenha certeza, tem jeito, porque Jesus é o Pai da misericórdia. Viu? Tem jeito. A graça vem sendo manifesta no tempo da lei. Aqui Deus já manifesta a sua salvação aos gentios no Velho Testamento, pois Ruth era moabita gentia, e não da linhagem de Israel, mas encontra Boaz, um remidor, que levanta dela a descendência que culminaria em Cristo como sacerdote perfeito. O livro de Ruth vai tratar da grande fidelidade que as próprias promessas nos dá, a sua fidelidade à semente da aliança abrâmica. Aí você fala, mas como? Fidelidade da semente da aliança abrâmica. Lembra do que Deus falou para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa divina é de abençoar judeus e gentios. Não está falando, em ti serão benditas todas as famílias do judeu. Não, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque quem crê vai alcançar salvação. Jesus é lindo. É vista em sua bênção a Ruth, a moabita. A história de redenção de Ruth apresenta o exemplo mais claro de como esse conceito era posto em prática na antiga cultura hebraica. Ela fornece uma imagem de Deus redimindo o povo. Redimindo. Uma noiva gentia, um ato de amor e graça, meu irmão. É um ato de amor e graça. Não é porque nós merecemos, mas é porque Deus nos amou primeiro. Por isso que João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí no versículo 17 vai completar, porque Cristo não estava para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por isso que eu falo que Apocalipse 5 é lindo, porque está falando de Cristo desde sempre, porque ele tem toda a autoridade. Balaão também fez uma referência à descendência de Jacó, que uma estrela procederia de Jacó e ferirá os inimigos de Deus. Olha o que ele diz lá em Números. Eu vejo
mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Ele está falando, eu estou vendo, ainda está longe. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. E um filho, e em Davi, filho de Jessé, Jesus é chamado pela raiz de Davi. Não só porque o seu governo será eterno, mas porque Jesus será o Senhor de Davi. Olha o que diz Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus, ele não é só o herdeiro do trono, ele é o Senhor de Davi. Por isso que ele, além de se assentar no trono de Davi, ele se torna Senhor de Davi. Quando ele está ensinando, lá em Marcos 12, ele pergunta, como os mestres da lei dizem que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. O próprio Davi chama Senhor, como pode ele ser seu filho? E a grande multidão tinha prazer em ouvir. Lá em Mateus você vai ver também, Mateus 22, 41 a 46. Estando os fariseus seus nidos, Jesus lhe perguntou, o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Ele é filho de Davi? Responderam eles. Ele disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama de Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Se, pois, Davi chama o Senhor, como pode ser ele seu filho? E ninguém conseguia responder uma palavra sequer. Jesus, tanto em Marcos como em Mateus, estava dizendo, eu sou além da descendência de Davi. Eu sou o que o próprio Davi escreveu no Salmo 110. Depois você dá uma lida no Salmo 110, meu irmão. O Pai colocará debaixo dos pés todo inimigo que nele estaria, e que em Cristo estaria firmado o sacerdócio para sempre. E o apóstolo Paulo depois vem e faz uma ligação precisa entre o Salmo 8, que vai falar da glória divina, e de quanto o Filho do Homem é digno. O Filho do Homem é Cristo. Depois dê uma lida nesse Salmo 110 e no Salmo 8. E você ainda pode dar uma olhada com calma em Atos 2, em 1 Coríntios 15, em Efésios 1, em Colossenses 3, em Hebreus 8, em Hebreus 12, em Hebreus 10, em Hebreus 1, em 1 Pedro também, no capítulo 3, no versículo 21 e 22. Jesus é o prometido desde sempre. É o que tem autoridade desde sempre. Por isso ele é o que abre o livro e desata os seus selos. A vitória de Cristo garante poder a ele. O poder de pegar o livro e quebrar os selos, porque ele comprou para Deus toda tribo, língua e nação. A vitória de Cristo é que depois de morto, ele como um cordeiro tira o pecado do mundo. Ele resgata para Deus uma multidão através do seu sangue remidor. Como João descreve no próprio livro de Apocalipse. João 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele a glória e o poder para todos sempre. Meu irmão, a vitória de Cristo é que garante, o sacrifício de Cristo é que garante o poder para ele. E ele conquista toda essa multidão, porque depois você vai ver em Apocalipse 7, um ancião de dias, um ancião chega e pergunta para João, João, quem são esses? E João fala, você o sabe. O ancião estava perguntando para João para ver se João saberia. E ele fala, você quem sabe? E aí ele fala, esses são os que foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro.
Eles vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam o sangue. Está em Apocalipse 7, do versículo 9 ao 14. Toda a multidão que Cristo comprou com seu sacrifício está aparecendo no capítulo 7 de Apocalipse. E depois ele ainda faz de nós sacerdotes, porque nós vamos reinar também com Cristo. 1 Pedro 2,9: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nos remete novamente para a lei. É uma promessa que não fica somente em Israel. E Paulo depois vai demonstrar isso mais tarde. Olha o que Deus falou para Israel em Êxodo 19. Então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reis e sacerdote e povo santo. Eles são as palavras que... Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Deus estava fazendo essa promessa para Israel, mas aí depois Paulo vem e explica. Alguns podem dizer que essa promessa é de Êxodo e está destinada exclusivamente a Israel, mas a partir de quando Israel não recebeu a Cristo, porque a Bíblia deixa claro: eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam, mas para todo aquele que me recebeu, eu fiz deles filhos de Deus. Então essa promessa não ficou só para Israel. Depois Paulo vai falar aqui em Romanos 10, ele vai dizer claramente, olha aqui: mas o que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, é a palavra da fé que pregamos, a saber que se com tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e com seu coração crer que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: tudo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, rico para todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele continua: como invocarão aqueles em que não creram? Como crerão naqueles que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem as boas novas. E aí ele fala: nem todos têm obedecido o evangelho. Por isso que Isaías diz: quem creu na nossa pregação, Isaías 53. E aí ele diz claramente para o judeu: porventura não ouviram? Sim, por certo ouviram. Mas por toda a terra saiu a voz deles. Por quê? Porque os discípulos também foram para o mundo. Suas palavras aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei ciúme. Por que eles não ouviram? Porque Moisés já tinha dito isso, que eles teriam ciúme com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocará ira. Quando Jesus foi falar com uma samaritana, o que aconteceu? Os discípulos ficaram tudo com o pé atrás. Ele está falando com uma samaritana, uma mulher. Eles não entendiam que a salvação é para o judeu e é para nós. Você pode ler aí com calma depois. Cristo é tudo em todos, meu irmão. Colossenses 3:11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Nós somos justificados pela obra. Nós não somos justificados pela obra nossa, mas sim pela obra dele. E nem por nenhum rudimento da lei, mas sim por Cristo. Pois ele é a nova aliança, tanto para judeus como gentios. Pois ele fez essa nova aliança no seu sangue. Como Paulo depois pregou para os judeus e gentios, a mesma coisa. Gálatas 3, 21 e 29. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A lei não podia vivificar. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes.
Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Havia de se manifestar onde? Em Cristo, porque em Cristo nós somos justificados pela fé. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois uns em Cristo Jesus. E se Cristo então sois descendência de Abraão, se sois de Cristo então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, Isaías 9, depois o Evangelho vai confirmar que a luz andou para iluminar as trevas. A terra, meu irmão, não terá o domínio de Satanás para sempre, nem será destruída por aqueles que servem ao maligno. Porque depois a Bíblia fala, visto que o primeiro céu e a primeira terra são manchados pelo sangue que começou em Caim matando Abel. Você lembra do que Deus falou quando Caim matou Abel? Maldita é a terra por causa do que você fizeste. E depois ele fala, o sangue do teu irmão está clamando. Quer dizer, a terra começou a maldição de fato na terra ali, derramando sangue inocente. E aí Apocalipse 21 vai falar claramente, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. Ouvi uma grande voz dos céus. Ouvi isso, meu irmão. Eu vi que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz no céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve-me, estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça venha, lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, ele dará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Quem beber da minha água nunca mais terá sede, porque a água que eu dou jorra uma fonte de vida eterna. É tudo Jesus Cristo, meu irmão. É tudo Ele. Aí depois você vai entender, quando você lê aqui Apocalipse 21, que ele fala, eu vi que descia do céu adereçada uma esposa ataviada ao seu marido. Aí você vai ver o que João falou quando ele viu Jesus. João Batista falou. Ele fala, eu sou o amigo do noivo. Na continuação desse texto, o anjo mostra a esposa do Cordeiro para Jerusalém. E aí nós somos colocados em João 3:21, 3:29, onde ele fala que Jesus é o noivo. E ele é o amigo do noivo e se alegra, porque Jesus Cristo veio para sua noiva. Olha o que João fala. João 3:29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Lembra de Apocalipse 21? Mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está o meu gozo cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele viu, ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém aceitou. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, ele é o verbo, a palavra de Deus, pois não dá ao Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, meu irmão, se você não tem o Filho de Deus, você fica debaixo da ira. Jesus é o que nos livra da ira. E aí você para e pensa, João estava falando, eu estou vendo o noivo de Israel. O noivo está aqui. Pois irá uma nova terra, onde um rei de justiça, como Pedro vai falar em sua segunda carta, ele ainda orienta os que têm fé a buscar entender com precisão o que o apóstolo Paulo escreveu. Olha o que Pedro fala. Entenda o que o apóstolo Paulo escreveu. Embora para alguns seja difícil a compreensão, mas ele fala que se deve atentar para o que Paulo escreveu, para o dia da vinda do Senhor, e não deturpar as palavras por ele escrita, pois os que deturpam para a destruição de si mesmo. Pedro vai falar depois claramente em sua segunda carta. Ele orienta os cristãos a darem bastante ouvido ao que Paulo escreveu. Olha o que Paulo escreveu e que Pedro fala. Aliás, o que Pedro falou. 2 Pedro 3,11. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, guardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naqueles dias os céus dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiando em sua promessa, esperamos o novo céu e a nova terra que habita a justiça. Aí depois vai vir o cristão e o dia do Senhor. Por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula, livres de culpa diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é a nossa oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como nosso irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, as quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a destruição deles próprios. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e saudação dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória e no dia eterno. Amém. O que Pedro está dizendo? Cresça na graça. Atente-se para o que Paulo falou. Paulo explicou o que era a graça. Não caia da graça, porque se você cair da graça, a lei não te justifica. É isso que ele está dizendo. Antes cresci na graça e no conhecimento. Quem trouxe a graça? Quem trouxe a graça foi Cristo, meu irmão. Então, o que fica de orientação para mim e para você é: você quer salvação? Receba a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Porque se você não o fizer, a ira de Deus permanece. Foi o que nós lemos agora há pouco. E busque conhecer cada dia mais o Senhor. Por hoje é só, meu irmão. Eu quero desejar a você que a bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, esteja sobre o seu lar, em nome de Jesus. E se você gostou do vídeo, dá um joinha aí. Se puder, faça um comentário, porque é juntos que nós aprendemos. Deus abençoe. A paz seja com todos. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau.